Estamos aqui novamente para falar sobre o Aleph Bet e hoje nós estamos entrando na 13ª letra, que é a letra Mem. O Mem é uma das 5 letras que podem ter o seu formato sofite, alterado no final de uma palavra, ok? O Mem é a única letra sofite que não passa para baixo da linha imaginária. Ela fica no centro, normalzinha, como as outras letras. E ela pode ser confundida com o samek. Então, nós vamos ver a diferença do mem sofite para o samek. Observe. O mem sofite, ele é mais quadradinho, né? O fechadinho dele ali, a voltinha dele é mais quadrada. E o samek é mais redondo. Então, aí nós já temos a nossa diferença do mem sofite para o samek. Fonética. O mem traz o som do nosso M. E a gamatria é 40 ou 600. Nós vamos usar mais o 40 porque é o que é mais utilizado, tá? O 600 é raramente utilizado, talvez por ser um número muito grande, né? Mas então nós vamos utilizar somente o 40, ok? A primeira vez em que o mem aparece na Torá, no início, é em Bereshit 1:2, na palavra Maim, que significa água. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das Maim, águas. O mem, pictográfico, representa a água, como uma onda. Olha só. Você também pode ver que o mem é formado por um kaf e um vav. Se você observar com calma, você vai ver que o desenho dele tem essas duas letras. Então, somando a gamatria destas duas, do kaf, que é 20, e do vav, que é 6, nós temos o número 26, que é a mesma gamatria do nome de Yahweh. Então, nós temos mais uma letra que representa a Deus. O mistério do mem. O mem é a letra da água, simbolizando a primavera da Torá. Assim como as águas de uma nascente que crescem por uma fonte subterrânea desconhecida, se revelando limpa ou não, o mesmo acontece com a fonte da sabedoria que sobe a partir da nossa fonte, que é Deus. Então, se a nossa fonte for Deus, nós vamos estar mostrando uma água limpa. Se ela não for Deus, se for do conhecimento do bem e do mal, a nossa fonte pode começar limpa? Pode, mas ela não vai terminar limpa, ok? Então, esta corrente flui da sabedoria interior e pode ser expressa pelo dom da fala do homem. Provérbios 18:4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte jorrante da sabedoria. Então, nossas palavras devem demonstrar qual é a nossa fonte, certo? Nós devemos demonstrar a sabedoria que Deus nos dá, mas não de uma forma religiosa, de uma forma normal. Se a partir das nossas palavras no dia a dia nós estamos mostrando que a nossa fonte é Deus, então nós estamos no caminho certo. Agora, se no nosso dia a dia nós usamos palavras torpes, ou nós amaldiçoamos pessoas porque elas não fizeram o que nós queríamos, então a nossa fonte está sendo suja. Nós estamos deixando a nossa fonte ser carregada por detritos do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos o exemplo destas fontes. A suja, que é do conhecimento do bem e do mal, e a limpa. E você pode até começar com a limpa, você pode até começar com a fonte vinda de Deus, mas se você permitir que coisas ruins, do conhecimento do bem e do mal, se aproximem de você no seu dia a dia, ela vai acabar se tornando suja. Então, qual você está sendo? O significado do mem. Tradicionalmente, o mem tem vários significados relacionados. Água, pessoas, nações, idiomas, línguas. Ou seja, ele representa algo em grande quantidade.
algo que toma um espaço considerável e que é perceptível aos olhos ou ao ouvido, né? Pois o hebraico não trabalha com nada que não seja palpável. O nome da letra representa a própria água. Então, nós temos Mem. Um Mem, um Aleph e um Mem Sofit. Então, vamos voltar às aulas de química por um momento. O que nós temos na linguagem química que você se lembra que possui dois átomos de um elemento e um átomo de outro? Nós temos a água, H2O. Então, a palavra Mem representa literalmente a água, porque ela possui dois átomos do Mem e um do Aleph. O Mem aberto e o fechado. Como mencionado anteriormente, o Mem tem duas formas, uma aberta e a outra fechada, que é o Sofit. A forma aberta representa a verdade de Deus revelada, enquanto que a forma fechada representa a verdade de Deus a ser revelada, oculta para os olhos daqueles que não buscam ou que têm seus olhos vendados pelo pecado. Mateus 13:10. E os seus discípulos, havendo vindo a ele, lhe disseram: Por que lhes falas em parábolas? 11. E ele lhes disse, havendo respondido: Porque a vós tem sido dado conhecer os mistérios do reinar dos céus, mas isto não tem sido dado a eles. Então, nós temos mistérios que são revelados a nós, que não são revelados a outras pessoas, e nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque às vezes a gente tenta falar alguma coisa no momento errado para alguém, e a gente pode acabar matando essa pessoa por causa disso. Porque o nosso conhecimento às vezes é mais profundo, porque nós temos a capacidade para isso e nós buscamos isso. Mas alguém que não busca, que acabou de começar, às vezes precisa de uma papinha, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Se nós vamos ministrar alguém, tome cuidado com o que vocês falam, ok? Mas, se vocês estão falando a verdade, continuem assim. E se a pessoa está buscando e ela quer saber mais, fala mais. Mas toma muito cuidado, porque, que nem nós falamos na aula passada, não pode simplesmente sair falando qualquer coisa. Não pode. Tem que ter uma preparação, tem que saber do que está falando para não sair falando besteira. Tem que ter responsabilidade e temer o que você está falando. Por quê? Porque você está falando diretamente das coisas de Deus. Então, se você falar algo errado, e aí? Gamatria do Mem. Nós vimos no início da aula que o Mem tem o valor de 40. Sendo assim, ele é associado aos seguintes: 40 dias e noites de águas do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, 40 dias desde a concepção até a formação inicial do feto, 40 semanas de gestação até o nascimento, 40 anos até um homem desenvolver a introspecção. O Mem e Ramakon. Ramakon significa o lugar, ou seja, é onde Deus habita. Observe. Nós temos um Mem, um Kof, um Vav e um Mem Sofit. Novamente, nós temos uma palavra que tem dois Mems. Um Mem normal e um Mem Sofit. Certo? Então, Makon é lugar. E Ramakon é o lugar. Então, sempre que nós falarmos Ramakon e vocês verem Ramakon na Bíblia, está falando diretamente do lugar onde Deus habita. Ok? Então, nós temos que, ao mesmo tempo em que Deus revela os seus mistérios no lugar onde Ele habita, se nós formos até Ele, Ele também tem de se manter escondido, pois a sua santidade nos mataria. No Santo dos Santos, apenas o Kohen Hagadol entrava. Vocês lembram disso? E o nosso Kohen Hagadol é
Yeshua. Então, existem algumas coisas que Deus precisa fechar a torneirinha, porque não é o momento da gente receber ainda. Porque senão acabaria nos matando. Então, se Deus toma esse cuidado, por que nós não vamos tomar esse cuidado também? Não é? Os dois aspectos do reino de Deus. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Aqui, o Mem representa dois aspectos do seu reino. Malkut, realeza, e Memshalah, domínio. Vocês podem lembrar da palavra Malkut da aula passada, que nós falamos na letra Lamed. Mem superdimensionado. Provérbios 1:1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui na palavra Mishlei, que é Provérbios, existe um Mem superdimensionado, um Mem aberto. É dito que, por Salomão ter jejuado por 40 dias e 40 noites antes de escrever Provérbios, ele se preparou para uma revelação aberta do Senhor. Interessante, né? Yeshua dá a água viva. Yeshua é o único que realmente satisfaz a nossa sede interior. Ele é a verdadeira água, a mais pura e cristalina que se pode existir, nos trazendo uma satisfação incomparável. Nós temos que ter emuná nele. Emuná é fé. Então nós temos que ter fé nele, pois ele produz refrigério e cura aqueles a quem chamou de seus. Lembrando que emuná é uma palavra palpável. O que é a fé? A fé é uma estaca que segura a barraca. Então, o que é a fé? A barraca é a cobertura, certo? Então, você está no deserto, você precisa ter um lugar para ficar, para se proteger do sol. Então, tem a tenda, a barraca. E as estacas ao redor, você precisa colocar elas. Por quê? Porque senão, a sua barraca vai sair voando. Isso é a fé. A fé é o que segura a tenda. Então, é algo bem palpável. Então, nós temos que ter isso em Yeshua. Nós temos que segurá-lo com as nossas estacas, porque ele é a nossa cobertura. João 7:38. Quem está crendo em mim, rios de água que estão vivendo correrão provenientes de dentro do ventre dele, como disse a Escritura. E olha só que interessante. O Mem também representa um ventre. O Mem também representa um ventre. O Mem aberto representa um ventre que já deu à luz. E o Mem fechado, um ventre que não deu à luz. Um ventre que ainda está para gerar vida. Então, olha que interessante. Vamos ler de novo João. João 7:38. Quem está crendo em mim, rios de água que estão vivendo correrão provenientes de dentro do quê? Do ventre dele. Mas, como assim? Deus tem ventre? É isso aqui que está dizendo. Vocês entenderam? De dentro dele, de dentro do interior dele. O que o ventre gera? Gera vida. Então, quem crê em mim, terá vida. Porque as águas vão correr de dentro do ventre dele. Quem crê em mim vai nascer de novo. Conclusão. Devemos saber de que fonte que nós estamos bebendo e qual é o exemplo que nós estamos dando com as nossas ações e as nossas palavras. Estamos procurando ter o nosso entendimento aberto ou continuamos mantendo ele fechado para Deus e para o que Ele tem para nós? Pense nisso. Nós ficamos por aqui. Até semana que vem. Que Deus abençoe vocês e shalom.